Olá! O que queremos dizer quando confessamos Jesus é o Filho de Deus? É preciso entender que Filho de Deus é um título que procura responder à pergunta fundamental: quem é Jesus e qual é a sua missão? Podemos considerar Jesus somente numa perspectiva humana. Sim, alguns definem Jesus como filósofo, médico, taumaturgo, mestre, fundador de religião e assim por diante. No entanto, nenhuma dessas descrições dão conta de exprimir com justiça o mistério pessoal do Verbo encarnado. Com efeito, Jesus rompe com todos os esquemas pré-concebidos. Por isso mesmo, que seja possível considerar Jesus como um filósofo, por exemplo, tal título não é suficiente para exprimir a fé da Igreja. Jesus é muito mais do que um filósofo. Os evangelhos nos mostram que Jesus foi considerado como profeta pelos seus contemporâneos. Esse reconhecimento é testemunhado pelos evangelhos e pelos próprios apóstolos. No entanto, tanto no Novo Testamento quanto a teologia preferem outros títulos para falar de Jesus. Se prestarmos atenção aos evangelhos, constataremos que há títulos que revelam quem é Jesus e qual é a sua missão. Esse é o caso dos títulos de Messias, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Estes títulos são importantes e nos ajudam a conhecer a identidade pessoal de Jesus e de sua missão, porque tais títulos estão carregados tanto dos significados da preparação profética do Antigo Testamento, quanto dos conteúdos provenientes do próprio Jesus, quanto da confissão de fé da Igreja Apostólica. Vejamos então o que significa confessar que Jesus é Filho de Deus. No ambiente grego da religião pagã, a expressão Filho de Deus era comumente aplicada aos reis. No Império Romano era comum chamar o imperador de Divi Filius, Filho de Deus. Nesse contexto politeísta pagão, o título Filho de Deus está destituído completamente do aspecto de eleição divina e de chamado para cumprir uma missão no plano de salvação. O Antigo Testamento usou esse título proveniente do mundo politeísta, corrigindo-o e o enriquecendo. Assim, a expressão Filho de Deus recebeu a ideia de proximidade, familiaridade de Deus, de uma eleição em vista de uma missão específica, em correspondência de uma total obediência ao Deus que escolhe e vocaciona. Aplicado a Jesus, o título Filho de Deus assume e eleva em grau máximo esse aspecto da proximidade e da predileção de Deus. Jesus é o Filho, ou seja, está particularmente próximo de Deus e dele recebe uma missão. Qual é a missão do Filho de Deus? Não pode ser outra, senão revelar o Pai. É o próprio Filho Deus que revela Deus Pai. Assim, o título Filho de Deus revela a relação particularíssima entre Jesus e o Pai. Relação essa distinta de toda a relação de intimidade conhecida até então. Com efeito, Jesus ensina os discípulos a orar a Deus como ao Pai, mas sempre diz, meu Pai, vosso Pai. Nunca diz, nosso Pai. No batismo e nas tentações, o título Filho de Deus, referido a Jesus, se revela com uma originalidade que não deriva do uso que até então se fazia desse título. A voz do céu declara Jesus como o Filho amado. A intimidade e a familiaridade de Jesus em relação ao Pai não é o da grandeza, da magnificência, mas do sofrimento e da fidelidade até o sacrifício por amor. Com esse título, o Novo Testamento e a fé cristã mostram que a identidade de Jesus se constitui pela relação particularíssima que há entre ele e o Pai. Além disso, o título revela com clareza o que é próprio de Deus, que é ser Pai.
Assim, a identidade última e o ser profundo de Jesus só podem ser captados no contexto da sua relação com o Pai. Por isso, quando afirmamos que Jesus é o Filho de Deus, nos colocamos diante do mistério de Jesus. Este não é somente um dos eleitos de Deus, não é somente um dos filhos de Deus, mas é o Filho. A sua relação filial é única, não repetível, plena. De fato, esse título será, desde o princípio, o núcleo da fé apostólica. Receba, por intermédio de Deus Filho, a bênção de Deus Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.